Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 18. Diz assim a palavra do bom Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado e glorificado seja o teu nome. Como é bom poder ler a tua palavra, como é bom refletir sobre ela, e melhor ainda, é ter a certeza da presença do teu Espírito Santo, que com certeza aplicará isto ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui na liturgia, que o presbítero Orlando leu, lá de Provérbios capítulo 1, quando nós colocamos esse texto na liturgia, não foi para preencher espaço no culto. Periodicamente eu digo isso, porque a liturgia, a própria palavra, nome liturgia, significa o quê? Significa serviço religioso. Então, todas as vezes que você ler a palavra liturgia, você vai perceber isso. E toda a liturgia que é feita aqui é um serviço religioso. São os parâmetros que se tem, e todo ele precisa estar baseado na palavra de Deus. Todo ele precisa estar. E o texto que nós colocamos em Provérbios, capítulo 1, lá do versículo 1 ao versículo 8, colocamos de propósito. Queria que você pensasse com você mesmo. Você é uma pessoa sábia? Eu não sei. E também não quero que você fale em voz alta, que talvez você possa ficar constrangido e passar vergonha. O que é sabedoria? Sofia, filosofia, a arte do saber. E olha que tem muito filósofo que já falou muita besteira. Pode ter certeza disso. Muito, mas muita besteira.
tanto alguns do passado, como os atuais, alguns deles. Você é sábio, meu querido irmão e minha querida irmã. Tiago, nesse texto, ele traz para nós algumas lições que eu quero compartilhar com você. Eu queria que você pensasse comigo a respeito do viver com sabedoria. Ou se quiser falar de maneira do andando, do gerúndio, né, do nosso português, vivendo com sabedoria. Vivendo com sabedoria onde? Primeiro lugar, aonde? Na minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, se tem filhos, com os meus filhos. Vivendo com sabedoria lá onde eu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica ou estudantil, no geral, na sociedade. Viver com sabedoria, queridos. Tiago vai dar algumas lições para nós aqui. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, nós aprendemos que as provas são compatíveis com a fé cristã, queridos. Compartilhamos isso domingo passado. Nós sabemos, e o próprio texto vai dizer para nós, não só em Tiago, mas em todo o Novo Testamento, que as provações, elas são variadas e elas são pedagógicas. Quando eu passo pela provação, ou pela tribulação, ou por alguma situação difícil na vida, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Nada acontece na nossa vida simplesmente por acontecer. Nada acontece por acaso. Por isso que aquele texto que você conhece muito bem, se não conhece, vai passar a conhecer, porque a gente vai estar repetindo aqui algumas vezes, né? Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, verso 26, 27 e 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, toda a Bíblia vai mostrar que a provação, de fato, ela é variada e ela é pedagógica. Agora, Tiago, ele continua aqui e vai nos mostrar da necessidade, ou a necessidade de nós vivermos com sabedoria neste mundo, em meio às provas, queridos, em meio às tribulações. Se você lembrar do Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Israel, quando estão ali no deserto, por cerca de 40 anos, você vai ver que um bom grupo murmurou muito. Teve um grupo ali que reclamou muito. E alguns até blasfemaram contra Deus, né? Não foi à toa que toda aquela geração, com exceção de 2 homens apenas, Josué e Caleb, que entrou na terra prometida. Toda aquela geração, Deus não permitiu, inclusive o próprio Moisés. Moisés nunca reclamou de Deus. Moisés nunca murmurou contra Deus. Mas no momento em que era para ele glorificar a Deus, ele não glorificou a Deus. E Deus, seja ele quem for a pessoa, com Deus não se brinca, não se pode zombar de Deus. E Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. E não entrou mesmo. Claro que, didaticamente, Deus estava mostrando algo muito melhor para Moisés. Amados, a primeira lição para nós vivermos com sabedoria que Tiago traz para nós é a seguinte: é preciso lidar de forma sábia com as provações. O objetivo de Deus, queridos, o objetivo de Deus para a nossa vida é a maturidade cristã, é o crescimento espiritual. Eu, quando olho para o seu rosto aqui,
eu vejo várias pessoas com várias personalidades, com várias características na vida. Só que eu consigo olhar só o externo. Alguns são bonitos, alguns são pouco bonitos, outros nem tanto, como eu, por exemplo. Agora, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração lá no interior, o mais profundo. Então, o objetivo de Deus, quando eu passo e quando você passa pela provação, é para que a gente cresça espiritualmente, que a gente amadureça. A idade de você ser cristão não tem nada a ver com maturidade, viu, meu querido irmão? Quero lembrar a você que eu estou como pastor já há quase 40 anos. Então, eu não nasci ontem. Muitas coisas que já aconteceram com este rebanho são filmes que eu já vi, já experimentei. Então, é bom você saber disso. Agora, queridos, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não é o tempo de ser cristão que eu sou maduro. Porque tem pessoas que estão 20 anos, 25 anos dentro de uma igreja e não crescem espiritualmente falando, amados. Vou te dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja dos Coríntios, lá no primeiro capítulo 1, 2, 3 e 4, mais especificamente o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre o quê? Ele vai falar exatamente sobre a imaturidade daquela igreja. Quando alguns estavam tendo partidos, uma igreja que tinha 4 igrejas dentro dela. Um era de Paulo, o outro era de Apolo, o outro era de Pedro, de Cefas, e outro era de Jesus. Uma igreja literalmente dividida, imaturidade espiritual. Não cresceram, tanto é que depois Paulo vai falar mais sobre isso, e ele vai dizer assim, olha, eu não tenho como falar para vocês como a espirituais, vocês são carnais. Não é que gosta muito de churrasco não, viu? Vocês não cresceram. Eu tenho que dar novamente o que para vocês? Leite. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o tempo de igreja não significa que você é a pessoa mais madura da face da terra, é muito pelo contrário. E aí, quando você passou, ou tem passado, ou passará pela provação na vida, aprenda que Deus quer que você cresça, que nós venhamos deixar as coisas de menino, as coisas de criança, para nós parecermos com a pessoa, com o caráter de Cristo Jesus. Essa é a proposta da vida cristã, do nascer de novo. Por isso que o próprio termo já fala, nascer de novo, conversão. Então, amados, quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. O próprio texto vai falar sobre isso, amados. Verso de número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser leal o quê? Concedida. Se tem algo que Deus nos dá o tempo todo, quando nós oramos e pedimos, é sabedoria, queridos. Sabedoria para amá-lo, sabedoria para interpretarmos as Escrituras, sabedoria para ler a palavra de Deus, sabedoria para entender a palavra de Deus e sabedoria para praticá-la. Quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. O que é sabedoria, queridos? Segundo Tiago, não é o conhecimento intelectual, queridos, ou teórico, mas sabedoria prática, o uso prático do conhecimento de Deus. Você que está aqui tem muito conhecimento de Deus. Alguns têm mais, outros têm menos, mas você tem conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, se você não tem sabedoria para viver isso, você ainda não cresceu na vida espiritual. Você não amadureceu.
está precisando de amadurecimento. Pode ter certeza disso, é o que a Bíblia nos ensina. Essa sabedoria, queridos, exige daqueles que desejam ser mestres. Olha o que diz o versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Há pessoas que passam dificuldades nesta área, há pessoas que passam exatamente problemas nessa área, porque toda aprovação que às vezes a pessoa passa, ela vai colocar de que Deus está nos tentando ou está tentando a pessoa. O próprio texto vai dizer que Deus é santo, perfeito, Ele não pode ser tentado por ninguém, por nada. E Ele não muda. Não há variação de mudança em Deus, queridos. Ele é Deus, absoluto. Amados, é saber usar bem a Bíblia. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de quem? Com os olhos das Escrituras, com os olhos de Deus. É você olhar para a vida, aonde você convive, aonde Deus tem te colocado. É você olhar toda a situação e fazer a pergunta: será que eu vou ver, será que eu vou fazer, será que eu vou praticar segundo o que a palavra de Deus me ensina, segundo o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus? Amados, o problema não é ter conhecimento, queridos. Hoje, todos nós poderemos adquirir conhecimento pelas Escrituras. O problema é o que eu vou fazer com esse conhecimento. Como eu vou fazer com esse conhecimento? E às vezes, mesmo conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, nós pisamos na bola. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós vamos fazendo coisas na nossa vida de acordo com o que eu penso, com o que você pensa. E aí vem mais provação, vem mais tribulação, porque eu ainda não aprendi, eu ainda não cresci, e eu preciso crescer, e Deus vai nos colocar sempre nessa situação. Há pessoas que têm erudição, queridos, mas não sabem viver a vida, nem fazer escolhas certas. Erudição não é sinônimo de crescimento espiritual. Erudição não significa que você é a última bolachinha do pacote na questão de sabedoria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o conhecimento que você tem das Escrituras, e você tem, o que você está fazendo com esse conhecimento? Você está procurando viver o que a Bíblia ensina? Quando estamos sendo provados, amados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Então, quantas provações nós já passamos, você já passou, talvez vai passar ou está passando. Encare isso como algo pedagógico de Deus na sua vida. Se ajoelhe diante de Deus, faça como Jesus Cristo nos ensina, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, que está te vendo, está vendo a sua aflição, o seu sofrimento, o seu questionamento, as suas indagações, as suas incompreensões, e coloca diante de Deus, chora, mas chora ali sozinho. Em tese você não está sozinho. O Pai das luzes, como diz aqui, o próprio Deus, Ele vai nos dar a sabedoria para que nós possamos viver para glorificá-lo. A proposta principal é essa. Amados, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. O verso 5 ainda vai falar sobre isso.
Peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Há 3 coisas importantes aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Primeiro, a natureza de Deus, queridos. Deus é a fonte de toda sabedoria. Segundo, Ele é o doador. A generosidade de Deus é ilimitada, não conhece limites no céu e na terra. Terceiro, a acolhida de Deus é garantida. Deus não rejeita aquele que o busca. O Salmo 66, verso 18, 19 e 20 vai dizer isso. Que Deus, bendito seja Deus, que não me rejeita e nem aparta de mim a sua graça. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos passando por provações, então vamos pedir sabedoria a Deus. Quando somos provados, queridos, precisamos orar com fé. Versículo 6 vai dizer o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando somos provados, precisamos orar com fé, segundo Tiago. 3 coisas importantes ele coloca aqui, queridos. Primeiro, Tiago compara o homem que ora a Deus e que duvida a 3 figuras. Ele é como as ondas do mar. Todo mundo aqui conhece mar, queridos. Se você não conhece ainda, uma hora você vai conhecer, né? Quando eu conhecer, eu digo assim, é você se mergulhar lá e beber um pouco de água salgada, e se engolir, e etc., aquela coisa toda que você já sabe, né? Muito bem. Aqui, ele é como as ondas do mar, como uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade. Segundo, ânimo dobre e desânimo. É a pessoa que hoje ela é profundamente otimista e amanhã, segunda-feira, ô dia, ô azar, que desgraça. Desgraça não é palavrão não, viu, meu irmão? Não adianta você fazer essa cara feia aí, não. Desgraça é a pessoa sem graça, sem a graça de Deus. Agora, queridos, ânimo dobre. O que é isso? É o desânimo. É a pessoa que hoje está otimista, amanhã está pessimista, ora está no alto, ora está no vale. Um dia é fervoroso, ele pega fogo, ele está querendo converter todo mundo. No outro dia, ele precisa ser convertido, porque ele está profundamente abatido. É o homem de ânimo dobre, que oscila. Terceiro, ele é também um homem que tem 2 mentes em um só corpo. É uma pessoa dividida entre 2 mentes. A fé diz sim, mas a descrença diz não. É tentar andar em 2 caminhos, é tentar servir a 2 senhores. E Jesus já foi muito claro sobre isso. É impossível nós servirmos a 2 senhores. Jesus ali está falando no contexto de riqueza. É impossível servir as riquezas e a Deus. Paulo vai depois trabalhar isso, escrevendo para Timóteo e para a nossa vida, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amados, quais são os resultados negativos de uma situação dessa, isto é, do crente que ora, mas duvida? Primeira questão negativa é o fracasso na oração. Verso 8 vai dizer sobre isso, olha lá o verso 8. Homem de ânimo dobre,
inconstante em todos os seus caminhos. Mas o verso 7 vai falar: não suponha esse homem que alcançará do Senhor o quê? Alguma coisa. Não suponha que você orar, pode até jejuar, mas duvida, Deus não vai responder, é o que o texto está mostrando para nós. Deus não responde. Amados, talvez seja essa uma das razões de muitas orações, de muitas coisas que nós colocamos diante de Deus, e Deus não tem respondido, porque nós duvidamos. Você não vai falar assim: eu duvido que Deus vai fazer isso. Você não tem nem essa ousadia, essa loucura. Mas como Deus conhece o íntimo do nosso coração, Ele sabe, Uzias, não vou responder porque você está duvidando. A oração sua pode ser até muito bonita, palavras muito legal, muito joia, mas você está duvidando, meu filho. Está esquecendo quem sou eu? Então, amados, o fracasso da oração. Segundo, a inconstância espiritual não vai chegar à maturidade, mas vai estar exposto aos ventos de doutrina. Aquilo que Paulo doutrina a carta aos Efésios, lá no capítulo 4, verso 14. Pessoas que não crescem na maturidade espiritual, ela está sujeita, aberta a todo tipo de vento de doutrina, queridos. E, infelizmente, muitos crentes, inclusive presbiterianos, têm enfrentado esse tipo de problema. Ouviu o primeiro pastor, aquele cara ali, olha, ele é nota 10. Mas aí quando você vai ouvir o nota 10, fala: meu Deus do céu, que conhecimento tem essa pessoa, não do fulano que diz que tem nota 10, mas aquele que ouviu e disse: olha, é nota 10. Fala: meu pai do céu. Todo esse erro de doutrina bíblica, o fulano, a fulana está dizendo que esse pastor tem nota 10? Quantas mensagens você recebe pelo WhatsApp da vida e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, queridos? São palavras de autoajuda. Aí eu vou usar aqui a expressão do querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós não precisamos de autoajuda, queridos. Nós precisamos da ajuda que vem do alto, que é bem diferente. E essa ajuda que vem do alto é o que Tiago está ensinando para a nossa vida. Quando somos provados, queridos, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Olha o que diz o verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E o texto continua. Tiago aplica o princípio da sabedoria, queridos, nas provas, em duas circunstâncias específicas: cristãos pobres e cristãos ricos. Sempre existiu e, graças a Deus, sempre vai existir na igreja de Jesus pessoas pobres, literalmente pobres, e pessoas ricas. Tiago enfrentou esse problema aqui. E quando o Espírito Santo o levanta, o inspira para escrever isso, é porque havia muitos crentes naquela época, muitos não, alguns, que eram realmente ricos e estavam menosprezando o seu próprio irmão em Cristo, que era pobre. Vou te dar um outro exemplo da primeira carta aos Coríntios, de novo. Lembra quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, ele vai falar sobre a ceia do Senhor? Mas que antes dele falar sobre a ceia do Senhor, o que Paulo fala? Ele vai dizer, porque lá havia uma festa que era chamada Festa do Amor, uma festa fraternal, que os irmãos levavam comida juntos ali, para eles poderem estarem juntos. Alguns chegavam, os mais poderosos,
e comiam, e bebiam. E os irmãos pobres chegavam para se alimentar também, não conseguiam levar nada. Não estou exagerando isso, é fato isso. Por isso que Paulo fala de uma maneira muito séria para essa igreja, dizendo: nisto eu não vos louvo, eu não vos elogio, porque vocês estão pecando, ao ponto de alguém se embriagarem e ao ponto de alguém passar fome. Meu querido irmão, minha querida irmã, Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas, nesta situação específica. Dinheiro e status, queridos, eram problemas reais entre aqueles irmãos. Será que existe isso nos dias de hoje, queridos? Só você pensar. Será que a igreja presbiteriana de Porto Alegre está enfrentando esse tipo de problema? Há pessoas ricas aqui? Há pessoas pobres aqui? É para você refletir sobre isso. É para você pensar sobre isso. Porque não há possibilidade de lermos um texto como esse e deixarmos só com Tiago lá, porque não faz sentido. O que nós fazemos aqui, alguns irmãos entregaram aqui sexta, todo domingo alguns irmãos têm feito isso. Se você não o fez, faça isso, meu querido. Traz 1 quilo de cereal aqui, de alguma comida, que Deus colocar no seu coração. Não precisa colocar dinheiro aqui. A vida da igreja, mesmo com projetos de reformas e construções, presta bem atenção nisso, meus queridos irmãos. A vida da igreja, natural da igreja, não pode parar por causa disso. Nunca esqueça isso. Reforma daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, vai estar pronto, acabou. Mas pessoas necessitadas, pessoas com problemas nessas áreas, vão ter sempre até a volta de Jesus Cristo. E essa é uma das funções da igreja. O pouquinho que nós doamos aqui, Deus faz grandes coisas. Louvo a Deus pela vida dos nossos diáconos que têm se preocupado com isso. E eu sei disso, eu conheço isso, eu estou vivendo isso com esses irmãos, e sei de pessoas e famílias que estão sendo abençoadas com isso que você tem trazido aqui. Isto é uma forma, segundo as Escrituras, de glorificar a Deus. Nunca esqueça isso. Aí você pode estar pensando: pastor, então não tem que dar dinheiro aqui não, né? Tem que dar sim, querido, e muito, de preferência. Porque a obra é muito grande. É muito grande. A obra vai ficar em cerca de 600 mil reais, 700 mil reais ou mais. Aí você vai sair daqui da porta ali depois: o pastor falou assim, não, então tem que dar comida para o povo. Tem que dar mesmo, queridos. Não precisa dar dinheiro. Eu sei que você tem ouvido muitas pessoas, muitos pastores, que inclusive alguns, que têm muito conhecimento das Escrituras, até muito mais do que eu, que são contrários a dízimos. E vem com um monte de conversa dizendo que dízimo não há necessidade. Com todo esse conhecimento que esse pessoal tem, eu não sei aonde eles vão ver isso. E eu quero fazer uma pergunta para você. No Antigo Testamento, era exigido quanto de dízimo? 10%, não é isso? 10%. Não me venha com outra história, porque não é outra. Agora, eu queria que você respondesse, no Novo Testamento, quanto é que Deus exige da igreja? Silêncio, né, queridos? Porque não é só 10%. Sabe quanto Deus exige de você e da minha pessoa? 100%. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 100%, sabe por quê?
Um dia eu chamei o presbítero João aqui, ele assustou. Lembra disso, João? Nem está lembrado, né? Mas eu lembro, viu? Chamei o João aqui e falei, João, vem cá, me dá a sua carteira, me dá a chave do seu carro, me dá tudo que você tem aí. E eu fiz uma pergunta para ele. Isso aqui é teu? É nada. Isso é de Deus, meu irmão. Carro é de Deus, a casa que você tem é de Deus, por mais simples que ela seja, ou portentosa que ela seja, é de Deus. O trabalho que você tem é de Deus. Tudo é de Deus, meu querido. Então, que eu saí fora do assunto? Não, meus queridos. Porque estamos falando aqui de pessoas pobres e pessoas ricas. Amados, a Bíblia jamais ensina que a riqueza em si é mal. O próprio Deus deu a Salomão tanto riqueza como sabedoria. Você vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 12 e 13. Quando ele vai substituir o seu grande pai Davi, o maior rei de Israel. Davi era o tipo de Cristo no Antigo Testamento como rei de Israel. Queridos, Salomão sabia disso. E Deus, numa visão que ele teve, Salomão, num sonho que ele teve, Deus diz, olha, me pede o que você deseja. Qual foi o pedido de Salomão? Senhor, me dê sabedoria para eu poder governar esse povo, porque eu não sei. E Deus se maravilha com esse pedido de Salomão. E diz assim para ele, olha, já que você não pediste riqueza, já que você não pediste a destruição dos teus inimigos, nenhum rei, antes de você e depois de você, será tão sábio e tão rico como você. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não é contra a riqueza. Tudo depende de como é adquirida, como é usada e qual lugar que ela ocupa no coração de quem a possui. Volto a dizer o que Paulo diz para Timóteo e para a nossa vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você, como crente, que tem a bênção de ter determinada riqueza, nunca esqueça isso. Não esqueça o que Deus fez com Jó. A Bíblia fala, lá no livro de Jó, de que ele era o homem mais rico do Oriente na época. E Deus permitiu que ele ficasse literalmente nu. Mas esse homem continuou firme, olhando para o Deus. Há um texto maravilhoso, que eu particularmente gosto muito do livro de Jó, que ele diz assim, em meio à provação: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Jó está falando de quem aí? De Jesus, sem ele conhecer. Amados, o pobre deve gloriar-se pelo que tem, permanente lá no céu. O rico, pelo que não tem, permanente na terra. Porque foi para o céu, fica tudo aqui. Tudo aqui. Não tem como ser diferente. Estamos chegando ao final aqui, queridos. O pobre deve gloriar-se pela sua dignidade, diz o texto, e o rico em sua insignificância. Tanto o rico como o pobre precisam aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Estamos falando de pobres crentes em Jesus e de ricos crentes em Cristo Jesus. Segunda lição, é preciso lidar de forma sábia com as tentações. Verso 13 em diante vai dizer assim, queridos:
Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Aquele que é imaturo transforma as provas em tentações. 3 fatos importantes que devemos considerar se queremos vencer as tentações. Você é tentado todo dia, eu sou tentado todo dia, queridos, por situações as mais variadas da vida. É preciso lidar de forma sábia com as tentações. Primeiro, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Não culpe a Deus pela tentação. Ele é absolutamente santo para ser tentado. Ele é absolutamente amoroso para tentar, queridos. Deus nos prova como Ele provou Abraão, como Ele provou Moisés, como Ele provou Jó, como Ele provou o apóstolo Paulo e tantas outras pessoas. Deus nos prova como provou Abraão, mas Deus não nos tenta. A prova é para santificar-nos. A tentação, meu querido irmão, é para destruir a nossa vida. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Verdade? Uma tentação é uma prova, é uma coisa boa. Por exemplo, passar em uma prova é uma coisa boa, não é? Agora, colar na prova para passar é uma coisa o quê? Diabólica. O prazer sexual é uma coisa boa? Ah, pastor, eu não sou casado, eu não sei isso. Você não sabe que está perdendo, né? Prazer sexual é uma coisa boa, queridos. Mas o sexo fora do casamento é uma coisa o quê? Errada. É pecaminoso. A prova, queridos, visa o nosso fortalecimento. A tentação, a nossa queda. Tiago vê o pecado não apenas como um ato, queridos, mas como um processo em 4 estágios. Primeiro estágio, diz o texto aqui, verso 14. Primeiro estágio é o desejo, é a cobiça. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Segundo estágio é o engano. Precisamos identificar a isca e a armadilha do diabo para não cairmos na rede do engano. Não sei se você já pescou aqui com vara. Eu já pesquei poucas vezes. No passado, eu só dei banho na minhoca, né? E uma vez, o único peixe que eu consegui pegar, esqueci o nome do peixe, foi lá em Barra do Garças, trabalhei com a Silvana lá um tempo, né? No Mato Grosso, na divisa com Goiás. Mandi. Eu acho que é mandi o nome do peixe. Ele tem um ferrão, no Rio Araguaia, né? Que fica às margens lá, fui lá com um rapaz da igreja na época. Ele falou, vamos lá pescar, vamos, do outro dia, estava tranquilo, fui lá. E ele me explicou, vamos fazer assim, toma cuidado com o mandi, quando a gente pega, e ele tem um ferrão, se não tomar cuidado, ele vem direto no pé da gente. Eu entendi. E eu peguei o mandi, e ele veio direto no meu pé. E doeu, viu? E doeu. Agora, queridos, o que tem a ver uma coisa com a outra, essa pequena ilustração? É porque para pegar o peixe, seja ele qual for, e seja como for, tem que ter o quê? Tem que ter uma isca. Se você vai caçar, quem é caçador,
tem que aprender a fazer armadilhas. Satanás, ele sempre coloca alguma isca, coloca sempre alguma armadilha, exatamente para nos atrair e para nos enganar. Então, o segundo estágio, queridos, do pecado, antes do pecado, é que nós precisamos identificar a isca e a armadilha do diabo para não cairmos na rede do engano. O terceiro estágio é o nascimento do bebê chamado pecado, que ele diz no versículo 15, olha lá. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O quarto estágio é a morte. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus disse para eles assim, olha, no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Infelizmente, eles não ouviram a palavra de Deus. E nós recebemos hoje a consequência disso também. Olhe ao redor. Primeiro, queridos, olhe à frente, né? Olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Verso 17. Quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden, e Jesus no deserto, ele questionou quem? Ou o quê? Satanás, né? Questionou o amor de Deus, questionou a soberania de Deus. A bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo, amados. Quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo para suprir as nossas necessidades. No deserto, quando Jesus estava sendo tentado, Jesus, sempre respondendo com a palavra de Deus, disse para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devemos olhar para dentro, queridos, e considerar a natureza divina dentro de nós. Ela é de origem graciosa, o novo nascimento, ele vem de cima. Lembra o que aconteceu com Nicodemos, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, e que ele não entendia nada, mesmo sendo um rabino, sendo um mestre da lei. Jesus fala, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Qual foi a pergunta de Nicodemos para Jesus? Mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer segunda vez? A resposta de Jesus diz, olha, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer do Espírito, nascer de novo. O meio do novo nascimento é operado pela palavra de Deus, amados. Assim como o nascimento natural vem pelo relacionamento do pai e da mãe, o nascimento vem por meio, o novo nascimento, vem por meio da palavra e do Espírito. O propósito do novo nascimento, queridos, para que fôssemos como que as primícias, diz aí o verso de número 18. Queridos irmãos, a conclusão é a seguinte, são 4 conclusões. A primeira delas, que é dentro do que acabamos de compartilhar. Primeiro, orando a Deus com fé por sabedoria. Segunda conclusão, superando a pobreza e a riqueza, olhando sempre para Jesus. Terceira conclusão, fazendo a distinção entre provação e tentação. E quarta conclusão, não se enganando a respeito do caráter de Deus. Quem é Deus? O próprio presbítero Orlando, lendo o Salmo 95, ele falou sobre isso. Quem é Deus? Quem é Deus para você? 4 aplicações para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, quando somos provados, qual tem sido a nossa reação para com Deus? Segunda aplicação, queridos. Muitos murmuram e reclamam perguntando, por que eu? Por que não o pastor Osias? Tem que ser eu.
Terceira aplicação, queridos. Podemos dizer, Deus permitiu que eu passasse por esta provação para o meu bem. Não conheço o seu propósito, mas vou tentar descobrir, pois desejo que Deus cumpra seu desígnio em minha vida. E a quarta e última aplicação. Esta é a instrução de Tiago, queridos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações, não se rebelem, mas glorifiquem a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?